Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto que é bem importante, bem estressante até. Como a gente pode reconhecer e se proteger daquelas pessoas nocivas e vitimistas. É isso aí. Quem não conhece, né? Uma pessoa nociva, é uma pessoa que tudo é vítima, que é vítima de tudo, né? Que se acha vítima de tudo. Então, você, por exemplo, você vê lá nas suas redes sociais, Facebook principalmente, tem gente que manda mensagens via WhatsApp, bom, enfim, todas as redes sociais que vocês têm. Essas pessoas elas ficam divulgando notícias ruins, elas têm para elas que elas estão fazendo um serviço ao próximo, que elas estão auxiliando as outras pessoas a reconhecerem, né, os perigos, a violência. Então elas ficam divulgando as coisas ruins que acontecem. Diferente, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo. Você mora no condomínio, enfim. Aí você comenta ou fica sabendo de alguém, ou você acaba comentando com outra pessoa que em determinado local, alguém, algum conhecido, foi assaltado, né? Sofreu um acidente, que tem alguma zona de perigo ali próximo. Isso sim é cuidado, isso você está alertando alguém, você está se precavendo, você está alertando uma pessoa da sua família, enfim, né? Do seu círculo de amizades. Isso é cuidado. Agora, outra coisa é, por exemplo, aquelas pessoas que ficam divulgando, principalmente no Facebook, enfim, nas redes sociais normais, ficam enviando aquelas mensagens de, olha, se protejam, porque houve um caso lá na Conchinchina que fulano jogou ácido na cabeça de alguém, que fulano caiu num golpe de não sei o que foi assaltado, que assim, que assaltado. Quer dizer, isso tudo para mim é disseminação do mal, né? E não é para mim, né? Isso daqui, na verdade, não é um conceito meu, isso é um conceito real. Isso é disseminação do mal. Como eu já disse, né, uma frase conhecida do André Luiz, que eu já disse até em outro vídeo, o mal não deve ser divulgado de forma alguma, né? Não se deve divulgar o mal, não se deve propagar o mal, né? A gente alerta as pessoas conhecidas de coisas possíveis que possam ocorrer, ou que sabemos que aquilo ocorreu, como eu já falei. Mas isso para mim soa como uma divulgação, né? É como aquelas pessoas, né? Existem algumas pessoas ou até páginas que divulgam maus tratos de animais. Nossa, eu me lembro que uma vez eu vi uma cena que não saiu da minha cabeça até hoje também, tão terrível que era com relação ao animal. Agora, o que tinha naquela cena, eu não vou descrever naturalmente, mas a pessoa que praticou aquele ato, ela tirou uma foto sorrindo. Então, quer dizer, ela não foi flagrada, ela tirou a foto para divulgar. E as pessoas estavam divulgando aquilo numa revolta, querendo que quem reconhecesse aquele rapaz, aquela pessoa, divulgasse para as autoridades, para que ele fosse preso. Mas o que elas estavam fazendo a não ser fazer o que ele queria, que era divulgar a imagem e o ato dele praticado. Ele tirou uma foto sorridente ao lado da ação que ele havia praticado, né? Então, essas situações, elas servem não como alerta, não como um serviço, elas servem a serviço sim, mas da pessoa que o fez, né? Então, e mesmo assim, numa situação de assalto, numa situação dessas que a gente vê tanto por aí, corta cabelo, que joga ácido, que faz tais coisas, a pessoa pode não estar querendo ser divulgada, mas quem divulgou essa situação nas redes sociais está disseminando a maldade, né? A maldade do outro. E não é um serviço, né? Isso é um desserviço. Na minha opinião, isso é um desserviço. A pessoa está agindo a favor da ação ruim. Então, o que eu queria dizer? Esse tipo de pessoa, existem vários tipos, na verdade, né? Essas que fazem isso, elas que propagam o mal, elas que gostam de falar sobre as notícias ruins, elas que gostam de assistir aqueles noticiários, daqueles programas
ditos policiais, mas que só tem tragédia, só querem, né? Por que existem esses programas? Porque as pessoas gostam de assistir, as pessoas acham, né, que elas estão sendo alertadas, mas o que elas vivem é no medo, né? Todo mundo já ouviu falar e sabe que nosso planeta está em transição e a gente existe aqui, né, no planeta, forças que a gente não sabe, né, que a gente não vê, mas que a gente pode sentir, que são contrárias a essa transição, que são contrárias à nossa evolução. E o que elas fazem? Disseminam o mal, disseminam o medo. Quando você tem medo, você abre buracos na sua aura, né? Você começa a ser atingido de todas as formas e você passa a não acreditar em várias coisas. Você passa a não acreditar realmente na evolução planetária, você passa a não acreditar mais na bondade das pessoas, você passa até a duvidar da sua própria força, porque você tem medo de tudo, você vive no medo. Então o medo corrói todas as energias, né, que estão em você, né? Então essa é a questão, disseminar o medo e provocar a falta de confiança em si mesmo. Por que nós estamos passando por todas essas situações, né, de violência? Por que todo mundo tem o hábito de falar assim, nossa, o mundo está terrível, né? Nunca se viu tanta violência, tantos ataques terroristas, e até mesmo as forças da natureza e tal e tudo mais. Bom, as forças da natureza certamente tem a ver com a ação do próprio homem, né? Mas os ataques, todos os ataques terroristas, todos esses atos praticados de violência que estão realmente muito grandes, muito fortes no mundo todo, até a violência comum ali das ruas, são oriundas dessas forças, né? Elas trabalham para disseminar o medo, né? Para que as pessoas vivam agarradas ao medo e duvidem da sua própria força, da sua própria capacidade e da evolução do planeta. Quando a pessoa duvida de si própria, ela não trabalha em prol da evolução, ela fica estagnada. Então essa é a questão, né? Então, quem não conhece pessoas, fora essas ações que são mundiais, você conhece normalmente alguma pessoa, às vezes no seu trabalho, às vezes até da própria família, que tem essa capacidade, que gosta de, sabe o que eu vi no programa tal? Nossa, sabe o que eu li na internet? Sabe o que eu vi no jornal? Sabe o que eu vi naquela revista? Você sabia que isso e aquilo? Então, conta tudo isso, aquelas situações de violência, aquelas situações de fofoca mesmo, né? Que tudo ela é vítima das circunstâncias, que tudo as pessoas fazem para prejudicá-la ou porque ela não teve oportunidades de fazer tais e tais coisas, então ela é a vítima de tudo. Problemas de saúde, então, também contam, embora sejam algo que a pessoa não quer, na verdade ela atrai para si, por conta disso mesmo, porque ela é aquela pessoa vítima, que tudo acontece com ela, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, mas isso é de família, isso eu sei que eu vou ter mesmo, é algo que eu vou sofrer mesmo, que eu tenho que passar. Por que você tem que passar? Você tem que passar porque você atraiu isso para você no seu pensamento, né? Você tem pensamentos sempre negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de vitimismo. Então você atrai para você até situações dessa forma, né? Então quem não conhece pessoas desse jeito, que ficam mandando mensagens de alerta com teor violento e coisas desse tipo, né? Então o que a gente pode fazer? Bom, se for possível, o básico, se afastar das pessoas, né? Mas isso daí não seria um ato de, né, não solidariedade, às vezes? Depende muito da pessoa. Tem pessoa que simplesmente não quer ser ajudada. Por mais que você fale, por mais que você tente orientar, por mais que você tente colocá-la
à vista do que das suas próprias ações, ela não quer reconhecer, porque a mente dela está fechada. Então é aquela história, você pode até levar o copo com água para a pessoa, mas você não pode beber por ela. Ela pode até estar sentindo sede, mas quem vai tomar a ação de beber a água vai ser ela. Você não pode fazer isso por ninguém. Então, por mais que você tente, às vezes, ajudar, e ajudar também, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque, às vezes, a minha verdade não é a verdade do outro, é claro. Então, a pessoa simplesmente não quer aceitar, não quer entender que aquilo é uma realidade que acontece no mundo. Mas, enfim, é um direito que ela tem o livre-arbítrio dela, todos nós temos. Então, se ela não quer, se eu faço de tudo para auxiliá-la e ela não quer entender e continua tendo as mesmas ações, então a maneira mais correta é que eu me afaste, porque eu acabo sendo prejudicada, né? Porque por mais que você tenha as suas energias elevadas, sua aura iluminada, você também é um ser humano, você também passa por alguns problemas, você também tem algumas quedas de energia, né, de vez em quando. Então aquilo acaba às vezes te sobrecarregando. Então não é, né, o mais comum, mais simples seria afastar. De uma forma simples, óbvio, não criando nenhum tipo de conflito, não tendo nenhum tipo de situação de briga, nada disso, né? Mas assim, muitas vezes também não é possível a gente se afastar das pessoas, então a gente tem que se proteger. Bom, como se proteger nessas situações? Você tem que ter o seu pensamento centrado em você. Você tem que saber quais as suas convicções, quais os seus objetivos. E ter esse pensamento sempre muito firme em você, para que não seja afetado, né? Para que às vezes, dependendo do teor do assunto que a pessoa fale ou que a pessoa te demonstre, né, alguma situação, você não seja afetado. É muito comum, né, até vou citar um exemplo simples, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham na área da saúde, elas têm contato com pessoas doentes o tempo inteiro, né? Então você sabe de repente quais são os sintomas de determinada doença, quais são os aspectos que agravam e que caracterizam. Aí a pessoa coloca para si própria, nossa, ou quando até mesmo quando você lê um artigo numa revista, alguma coisa assim, puxa, eu estava sentindo isso, olha, eu também tenho esse problema, será que eu estou com essa doença? E começa somatizar, começa a sentir até, às vezes, alguns efeitos e começa a achar que a pessoa que ela mesma está doente daquela, né, que pode ser, aí já corre para fazer 500 exames e aí de repente os exames dão negativo e a pessoa, em vez de falar, ufa, ainda bem, fala, não, mas espera aí, pode ser que tenha alguma coisa errada, eu vou no outro médico e tal, e acaba, né, atraindo para si próprio, né, esse mal ou esse pensamento ruim, tanto que vai chegar um momento que ela vai ficar doente, de alguma forma ela vai ficar doente, tanto que ela pensou na doença para si mesma, né. Então isso às vezes acontece, né, então essa ação, esse contato com pessoas negativas, pessoas nocivas, isso pode afetar também a sua própria saúde espiritual, a sua saúde mental, né, dependendo ainda mais do tipo da situação em que você está vivendo, né? Então é muito complicado. Então, se você puder se afastar, melhor. Se você não puder, tenha sempre em mente o seu pensamento centrado nas suas convicções. Vem um pensamento, puxa, não, mas não é isso. Claro, com relação à doença, isso todo mundo tem que se prevenir, tem que fazer exames de prevenção, tem que estar de acordo, né, com as coisas naturais, né? Você não pode deixar tudo de lado, mas afastar o pensamento da doença ou do que quer que seja, né? Ter o seu propósito de vida, ter o seu pensamento firme nas suas convicções, nos seus sentimentos, né? Outra coisa que também pode acontecer
que você pode fazer, né, é tentar reverter a situação. Então, aquele colega de trabalho que só reclama do chefe, que acha que o trabalho é muito chato, que só fala mal do companheiro, enfim, né, se ele fala mal do companheiro para você, né, certamente ele vai falar mal para você, para o outro colega, né. Então, qual que é a situação que você pode fazer? Não dá para se afastar dele, né, e tudo mais. Além de manter o seu pensamento firme, tenta reverter o teor da conversa, né? Então, quando ele vier falar do chefe, ou do trabalho, você vê um lado positivo, né? Ah, mas sei lá, pelo menos tem isso de bom aqui, pelo menos, né? Ele fez tal coisa e não sei o quê. Ou mudar totalmente de assunto. Ah, nossa, agora que você falou disso, eu lembrei, você viu aquele filme, você viu aquele jogo, não sei o quê, papapá. Enfim, ir mudando de assunto paulatinamente, toda vez que essa pessoa vem falar sobre um assunto chato com você, vai chegar um momento, certamente, que ela vai perceber que esse assunto não rende para você, né? Que não rende com você ter esse teor de conversa e ela vai se afastar naturalmente de você. Então, são situações que você pode ter também para conseguir se afastar dessas pessoas, né? Dessas situações difíceis que é conviver com pessoas nocivas, pessoas vitimistas, né? Tudo acontece com ela. Tinha um desenhinho antigamente que eu não lembro quem era o personagem que falava, ó vida, ó céus, ó azar, porque tudo acontecia com ele, né? Ele era a típica pessoa vitimista, né? Tudo era ruim para ele, né? Não consegue enxergar nada de bom. Então é isso. Agora, para conseguir se limpar das energias que você carregou durante o dia, quando você chega na sua casa, uma coisa é muito simples, o banho normal, banho de chuveiro é muito simples, a água ela tem um poder maravilhoso de limpeza, né? Então, enquanto você estiver tomando seu banho, você pode mentalizar uma luz violeta, né? Bom, enfim, se não for na hora do banho, de repente você esqueceu, pode ser num outro momento, pode ser até na hora que você for dormir, não tem problema nenhum. Mentaliza uma luz violeta que desce de forma circular, no sentido horário, e ela entra pelo seu coronário e vai percorrendo todo o seu corpo, todos os seus chakras e vai sair pelos pés, pela planta dos pés. A cor violeta, ela tem a capacidade de transmutar energias, né? Ela tem essa capacidade, então tudo que tiver de ruim vai ser transformado. Você mentaliza também, enquanto você imagina a luz, você mentaliza esse pedido que transforme, que transmute as energias ruins, tanto do corpo, quanto da mente, como do espírito, né? E aí você imagina que ela entra por todo o seu corpo, todos os seus chakras, saindo pela planta dos pés e depois ela retorna pela planta dos seus pés e volta novamente, porque daí ela está trazendo toda a energia positiva da Terra para o seu corpo e sai novamente. Depois disso, você pode imaginar uma luz branca também, porque essa luz branca é a luz da pureza, né? Fazendo o mesmo movimento, entrando e saindo pelos seus pés. Entrando pela cabeça, pelo coronário, percorrendo todo o corpo e voltando novamente. O que é legal para você fazer antes de sair de casa, para ir para o trabalho, para encontrar alguém, enfim, né? É se imaginar envolto num escudo, como se fosse um escudo, como se fosse uma redoma de luz azul. A luz azul é protetora, né? Então você pode imaginar tanto o seu corpo físico, você pode imaginar o seu carro, você pode imaginar projetar esta luz na sua casa, ao redor das pessoas da sua família, enfim, você pode fazer isso, né? Essa projeção de luz
azul, ela protege, né? A luz azul do Arcanjo Miguel, que é protetor. Existe até um movimento com a espada, né, que as pessoas costumam fazer para cortar as amarras negativas, né, os cordões etéricos. Você pode fazer isso não só na hora que você vai sair de casa, mas quando você for sair, você imagina aquela redoma azul. Mas quando você estiver se sentindo meio carregada, ou numa forma quase como um ritual de limpeza todos os dias também, depois que você fizer a luz violeta, a luz branca, você pode fazer a luz azul, se imaginando como se fosse sua mão fosse a lâmina da espada mesmo, do Arcanjo Miguel, e você vai cortando essas amarras, fazendo esse movimento de corte, né? Seguindo aqui pelo seu corpo todo. Isso daí é legal, isso funciona bastante também. Você pode projetar isso falando o nome de uma pessoa específica, que de repente seja essa pessoa nociva, né, que esteja ali te perturbando de algum conflito, ou simplesmente pedindo para que seja tirada, né, todas essas ligações etéricas com qualquer pessoa negativa de qualquer tempo, seja dessa existência, de existência passada, desta dimensão ou de outras dimensões, né? Porque isso tudo acontece. Então, são formas que você tem de fazer para se proteger psiquicamente e fisicamente também das pessoas negativas, das pessoas vitimistas, né? Que infelizmente tem uma noção muito pequena do que é auxílio, tanto que elas próprias não se deixam ser ajudadas, né? Então é isso, pessoal. Hoje eu queria falar sobre isso, porque é um negócio bastante recorrente, né? Todo mundo conhece, todo mundo tem contato com alguém desse tipo, e muitas vezes a gente tem até a intenção de ajudar, mas não consegue, porque a pessoa não quer ser ajudada. Então, vamos nos proteger, né? Vamos fazer todas essas situações, você verifica o que é mais conveniente para você, mas as situações de limpeza energética e proteção, essas podem ser feitas independente do que for, né? Estando em contato ou não com esse tipo de pessoa, você pode fazer todos os dias porque é uma boa, porque isso te fortalece, te protege, te auxilia, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje que eu tinha para falar era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram e acham que serve também para mais alguém, compartilhe aqui o vídeo, dá um curtir no vídeo para ele conseguir ser divulgado, né? E não esqueça também de se inscrever lá no canal do YouTube, né? Tá aqui embaixo, né, o inscritos, você pode clicar em cima para se tornar inscrito no canal. A gente vai crescendo cada vez mais, trazendo sempre dicas legais para todo mundo, que essa é a intenção do canal, compartilhar os conhecimentos e ajudar todo mundo na evolução, tá bom? Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, e por hoje é só. Fiquem com Deus, paz e luz a todos. Namastê.